Olá, amados irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos voltando com o nosso livro Summa Daimoníaca, o livro que tem o Tratado de Demonologia e Manual de Exorcistas. Por conta da correria do dia a dia, ficamos aí uma semana parados, uma semana sem gravar. E estamos hoje dando continuidade no nosso terceiro capítulo, hoje, parte 6. Espero que vocês ainda estejam empenhados em aprender estudos sobre o tratado de demonologia. Tá bom, amados irmãos? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendendo-nos do combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene de Deus instantemente pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Então hoje, dando continuidade, vamos para a questão 43 e questão 44, que vem com os seguintes temas: o que fazer em caso de malefício? Questão 44, o que é um feitiço? Então vamos lá falar um pouquinho dessas seguintes. São todas perguntas que as pessoas fazem e o padre José Antônio Forte vem dando suas explicações. Então ele relatou aí algumas questões, algumas dúvidas aí das pessoas e ele vem respondendo. Lembrando que tudo que ele fala aqui, algumas coisas ele descobriu através do próprio inimigo em suas sessões de exorcismo. Então são coisas que são pouco faladas na igreja, mas é de extrema importância, todos nós sabemos. Então vamos à questão 43. O que fazer em caso de malefício? O que fazer se alguém tiver qualquer suspeita que tenha colocado uma maldição sobre ele? Como já foi dito, se é praticamente impossível chegar à certeza neste assunto, mesmo para um especialista, que dirá uma pessoa com muito menos conhecimento sobre o tema? Mas se o malefício é praticado, o único modo de destruí-lo é fazê-lo o contrário. Quer dizer, se uma pessoa invocou o demônio para fazer o mal, a vítima deve invocar a Deus para que ele a proteja, que ajude e bendiga. O bem sempre é mais forte do que o mal. Olha só, amados irmãos e irmãs, o bem sempre vai vencer o mal. Aqueles que vêm à minha paróquia, isso são palavras do padre José Antônio Forte, ele diz: aqueles que vêm à minha paróquia dizendo que sofre um malefício, salvo em casos excepcionais, digo-lhes que é possível comprovar a causa demoníaca, mas que se na realidade sofrer um malefício, o único remédio é o seguinte. E aí vem umas questões, talvez você esteja passando pelo mesmo problema, vem algumas alternativas, quem sabe até soluções para a sua vida. Rezar 3 mistérios do Rosário. Ler o Evangelho durante 5 minutos. Orar por alguns instantes em uma igreja. Claro que poderia acrescentar outras coisas, mas como a maior parte das pessoas que vem pedir ajuda não faz nenhuma oração, tampouco se pode impor-lhes muito mais. Sobretudo nos casos de influência, nos casos em que não há uma possessão, já quando a possessão sente-se mais necessitadas de ajuda e que estão dispostas a orar mais. Aos 3 pontos anteriores, se pode aconselhar-lhes, se os vir muitos afligidos, outros pontos adicionais. E anotem aí, sempre que vocês for ver o canal, for ver qualquer vídeo que eu faço, isso é um ensinamento. Então tenham sempre ao seu lado um caderno e uma caneta, tá bom? Anota aí, ó. Ir à missa,
3 vezes durante a semana, principalmente aos domingos. Colocar em casa o crucifixo bem por um sacerdote. Colocar uma imagem da Virgem Maria. Rezar diariamente um salmo. Ao fazer essas ações, se o mal que sofrem vem do demônio, esse irá se afastando, mas se não cessa, seria sinal de que não estava sendo provocado por um malefício, por algum mal. Nos casos em que o sacerdote for exorcista, poderia rezar para comprovar se há alguma influência sobre a pessoa. E se o malefício tiver alguma influência, o sacerdote pode fazer uma oração de libertação. Só o padre exorcista nesses casos. Mas, em outras ocasiões, o demônio sai depois de ter causado mal. Por exemplo, na saúde, quer dizer que se por causa de um malefício uma pessoa sofre um problema de saúde, mas o exorcista não vê que não há nenhuma influência, então essa enfermidade é como outra qualquer, porque sua cura dependerá da medicina. Em casos como esses, o demônio chegou na pessoa, causou mal e foi embora. Neste caso, aplicam-se as causas naturais para justificar o mal provocado e se não é necessário fazer mais nada. Mas, irmãos, questão 44. O que é o feitiço? O que é o feitiço? O feitiço é aquela operação feita para conseguir algo de positivo com algum auxílio de demônios. Olha só, feitiço é aquela operação feita para conseguir algo positivo com algum auxílio de demônios. Nestes casos, a intenção é buscar algo de positivo no feitiço, usado para prejudicar alguém. Ou seja, que alguém enamore por quem o fez, que os negócios caminhem bem, que seja promovido no trabalho e etc. Como está claro que o demônio não pode tudo, ele apenas tenta, logo pode interferir em algo através da tentação. Não se pode conseguir aquilo que busca através dele. Assim, muitas vezes ele acaba provocando a possessão por algum tipo de influência. Ele sempre o faz, ou a pessoa ou a vítima do feitiço. Se durante o exorcismo for possível localizar o objeto do feitiço ou do malefício, deve ser destruído. Mas caso não o encontre, será completamente diferente, uma vez que a oração a Deus é que vai destruir toda a influência demoníaca daquele objeto. O mesmo procedimento deve ser aplicado para o malefício, pois o demônio está definitivamente agindo. Ainda estamos com o tempo, então eu vou para a questão 45, que vem com a seguinte pergunta: o modo de fazer um malefício ou um feitiço é importante? Não dá mesma usar vísceras de animais ou o cabelo da vítima. Dada mesma usar um boneco de cera ou desenhar um pentagrama no chão rodeado de velas. É indiferente a utilização de alguns materiais ou de outros, de algumas conjurações ou de outros. O que realmente faz com que tudo dê resultado é a invocação do demônio. A maneira pela qual ele é invocado é irrelevante. No entanto, para o demônio interessa fazer que seus servidores acreditem que tais rituais e materiais tenham importância, pois assim faz as pessoas pensarem que elas têm capacidade de dominar essas influências. Pelos ritos, os bruxos acreditam que mantêm o domínio da situação. O que falo sobre os malefícios e feitiços vale também aos exorcistas. São indiferentes os objetos e ritos
com quais exorcizamos o demônio. O importante é a fé em Deus. Podemos exorcizar os demônios munidos somente com o nome de Cristo e a fé. Ainda existem exorcistas que dão uma grande importância às maneiras e objetos com os quais se realizam o exorcismo. Em qualquer caso, ainda que o sacerdote seja somente armando com o nome de Cristo, a oração fará que o demônio revele ao exorcista a existência de alguma outra coisa que atormentam mais que as outras, uma vez que certos os símbolos o atormentam de determinado modo, pois os pecados que o levaram à reprovação e agora atormentam sua alma foram específicos. E aqui tem um anexo da questão 45 que eu acabei de ler. Durante muitos anos, isso palavras do padre José Antônio Forte, é um anexo sobre a questão 45 que acabamos de ler. Durante anos, sustentei a postura apresentada na questão 45. Postura essa que me parecia mais racional, uma vez que agarrara e ela com unhas e dentes. No entanto, a prática do exorcismo foi desmentindo tal colocação de modo tão claro que mudei a minha opinião. Considerava que existia algum tipo de relação desconhecida entre determinados objetos e o espírito. Usar ou não algum tipo de material humano, unhas, fio de cabelo ou sangue, por exemplo, da pessoa contra qual se faz o malefício, não é indiferente. Assim como tampouco é indiferente que esse objeto maléfico, aquele com o qual foi feito o malefício, seja queimado, caso seja encontrado. Assim que revelado o problema de objeto, o que aconteceu para ser feito o trabalho, esse objeto deve ser queimado. Ademais, pensava que se isso era válido para o mal, também o seria para o bem. Quer dizer, eu acreditava que em um exorcismo o mais importante era a fé, mas que não era a mesma coisa usar um objeto ou outro para exorcizar. Apresentei alguns exemplos em determinado momento em que Deus nos revela, por meio do processo, que teríamos de usar cinzas da quarta-feira de cinzas junto com o óleo do crisma sobre um processo. Teve fim uma grande possessão, que caso contrário haveria de se prolongar vários e vários dias. Em outros casos, fazer os sinais da cruz sobre determinada parte do corpo do possesso pode cortar o mal, inclusive em horas. Ateste de que a única coisa que importa é a fé, e de que o objeto ou modo são indiferentes me parecia uma tese tão bela como despretensiosa e inofensiva. Eu considerava que o fato de o material ter certa relevância neste campo, tanto para fazer malefícios ou como para exorcizar, não significava que cairíamos na magia. E sim significava simplesmente reconhecer que entre o material e o espiritual existem relações muito mais complexas do que imaginamos, e todas elas regidas não pela irracionalidade, mas por uma racionalidade tal que nos supera. Mantive esta segunda postura durante 3 anos. Depois houve novamente ter um progresso em mim com relação à compreensão dessas realidades, o que me fez voltar à primeira postura. Hoje em dia, eu acredito que o objeto para fazer um malefício e o modo de fazê-lo são completamente diferentes.
São os demônios que nos fazem acreditar que importa. Os demônios têm maior interesse em atacar uma pessoa que os invocam de determinada maneira sobre certos rituais usando determinados objetos. Em si mesmos, os rituais são indiferentes, mas o inferno quer nos convencer o contrário, para criar assim uma espécie de ciência maléfica. O que importa para a eficácia de um malefício são duas coisas: a vontade de quem realiza e invoca os demônios e a vontade dos demônios de atacar uma pessoa. A mesma doutrina é válida para conseguir um milagre ou uma intervenção de Deus. Os objetos de um ritual, um sacrifício do Antigo Testamento, uma liturgia de adoração, são diferentes. Importa apenas a vontade de quem pede o desejo de Deus. Não existe uma fórmula para fazer milagre. A vontade de quem invoca, clama e pede, a vontade de quem atua é que realiza o ato. Então, por que nos exorcismos determinados elementos parecem ter uma eficácia concreta para afligir e afastar os demônios? Pergunta: então por que nos exorcismos determinados elementos parecem ter uma eficácia concreta para afligir e afastar os demônios? Somente porque são símbolos de realidades espiritual, e o símbolo pode afligir os demônios a ponto de expulsá-los. O nosso terceiro capítulo, parte 6, vai ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser, nós continuaremos com a questão 46, 47, 48. Paz e bem, Deus abençoe a todos vocês.